Bom dia. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Amanhã, que é um grande privilégio para nós, e poder falar da bondade do nosso Deus, da sua santa palavra é sempre um privilégio. Que Deus nos dê graça para tratarmos das coisas do reino dele. Aquilo que ele nos dá o privilégio de ver o que ele faz na sua igreja, quando a sua palavra é ministrada. Que Deus, assim, tenha misericórdia de nós, assim como ele tem tido no campo missionário, tem cuidado da nossa família, da nossa casa, e nós sabemos que os campos do Senhor incluem Icaraí, onde Deus os colocou, e onde vocês estão servindo ao Senhor, e inclui os confins da terra, na verdade, para onde Deus assim nos comissionou. Inclui o nosso Brasil, inclui povos não alcançados aqui mesmo, do nosso lado, né? Territórios e campos missionários onde há um pecador, há aquele que não se rendeu ao senhorio de Cristo, e nós, gentilmente, docilmente, às vezes não tão doce e às vezes não tão gentil assim, nós compartilhamos as boas novas da salvação, esperando que Deus abra o entendimento e traga aquele que ainda não se submeteu e não se rendeu a Ele, a se prostrar e a reconhecer esse Deus que nós o conhecemos. O conhecemos pela sua palavra e temos o privilégio de conhecer o que Ele faz pela sua palavra nas nossas vidas enquanto caminhamos com Ele. Não é verdade? Eu quero pedir a você nessa manhã para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero me atrever nessa manhã com graça e misericórdia do Senhor, tentar expor um pouco dos princípios em 2 Coríntios capítulo 4, que o apóstolo Paulo aborda com a igreja de Corinto. Essa é a sua segunda carta. Nós sabemos que Paulo, então, já tinha dirigido a igreja, pelo menos aquilo que nós temos registrado nas Escrituras, mais uma carta. E temos uma suspeita de que ele tenha tido um outro comunicado que nós não temos à nossa disposição. Coube a Deus não deixar isso registrado aqui para que nós tenhamos o conteúdo dessa carta. Mas nós sabemos que o conteúdo da primeira carta é um conteúdo pastoral, de apologia à fé cristã, a restauração a uma vida moral diante do Senhor, comunitária, regida por submissão a Deus, aos seus princípios e aos seus valores. Princípios esses que Paulo apresenta como valores eternos do reino de Deus. Nós vimos aqui pela manhã, na leitura do catecismo, um desses valores, ou um desses princípios. E nós então olhamos para esse princípio de vida cristã e nós dizemos, nós devemos seguir estes princípios, nós devemos viver uma vida santa onde esses princípios sejam evidenciados na nossa caminhada com o Senhor. Mas agora, na segunda carta, Paulo então usa uma linguagem um pouco mais gentil, uma linguagem mais cordial com a igreja. E ele vai então, na estrutura da carta, mencionando por que ele, Paulo, ainda não foi visitá-los. E Paulo nos dá um motivo do porquê ainda não visitá-los, e a gente vai entender um pouco esse trabalhar. Eu vou fazer uma menção aos outros capítulos, do 1 ao 3, para nos contextualizar do que está acontecendo no capítulo 4. Então, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela misericórdia, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Interessante isso, né? Deus cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, porque muitas vezes, por nossas incapacidades, a melhor coisa que temos que fazer é ler a sua palavra e entender que nós somos tão pequenos e tão tacanhos, às vezes tão limitados na nossa compreensão do texto. Por nós mesmos, nós não temos a capacidade de gerar transformação alguma no coração de ninguém, nem no nosso próprio. Sim. Mas o que podemos é, na leitura desse texto, no reconhecimento da iluminação do Espírito, reconhecer que é mediante essa manifestação de graça e misericórdia que somos desafiados Sim. a, entendendo essa palavra, poder mudar a rota da nossa conduta e para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Faça isso na igreja de Caraí. Sim, Deus. Faça isso na vida de cada um de nós, no nosso lar, na missão, na execução da missão do Senhor dado à sua igreja. Honra o teu nome, Amém. a tua palavra, para a sua própria glória. Essa é a razão do nosso serviço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, é maravilhoso quando nós abrimos as Escrituras e nos deparamos como Deus ministra a sua igreja. A igreja de Corinto era uma igreja conhecida pelos seus diversos problemas. Eu não quero aqui pela manhã gastar muito tempo falando desses problemas, mas falando da abordagem pastoral de Paulo, usado pelo próprio Deus, para tratar com a igreja e para chegar nesse momento onde ele está falando sobre o ministério da pregação da palavra e falando sobre a supremacia daqueles que, obedecendo a Deus, não negociam a verdade de Deus. Nós precisamos ser uma igreja, assim como o apóstolo Paulo está apresentando aqui, uma igreja que não mercadeja, não negocia, não vende, não se rende ao seu tempo ou à mentalidade do seu tempo. Porque, lógico, né, irmãos, nós sabemos que temos um entendimento transformado. E no encontro entre a fé cristã e a cultura do nosso tempo, nós temos o pleno conhecimento de quão confrontado nós somos. Nós não somos chamados para andar conforme o entendimento da nossa geração e do nosso tempo. Nós somos chamados para andar conforme os princípios que Deus estabeleceu. E naquilo que a nossa cultura e a nossa sociedade precisar ser confrontada, nós somos instrumentos de Deus para, através da sua palavra, não conforme o nosso querer, mas conforme as verdades do Evangelho, poder confrontar a nossa geração pelas verdades do Evangelho. E todas as vezes que fizermos isso, pegarmos o texto no seu devido contexto, entender que isso se aplica à igreja da época, para quem Deus estava direcionando, mas direciona-se a mim e a você como igreja de Deus, nós podemos responder a essa sociedade através dos princípios que conduzem à vida cristã. Aqui nesse texto, nós sabemos que Paulo é o autor da carta, nós não temos muita dúvida quanto a isso. Nós sabemos que Paulo, então, escreve essa segunda carta como um complemento daquilo que ele começou na primeira, ele vai exaltar a chegada de Tito, trazendo as informações dos irmãos. Paulo também traz a questão do arrependimento, né, de uma mudança de rota que começa a acontecer com os irmãos na igreja de Corinto, mediante a leitura da primeira carta e o reconhecimento de que a igreja não estava realmente correspondendo ao seu Senhor. A igreja começa a ter passos de mudança, e Paulo então destaca que isso traz consolo. Logo no capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 11, Paulo destaca que ele tem consolo, e esse consolo é um consolo mútuo, vindo da parte de Deus, e que tem alcançado a todos, quer dizer, a toda a igreja de Deus. Veja que Paulo está mencionando aqui que esse consolo é um consolo que produz do Evangelho. É o consolo que vem quando nós somos confrontados diante do Evangelho, que num primeiro momento não traz aparente consolo, não é verdade? Traz uma palavra de mudança de rota, de exortação. Mas qual é o consolo que Paulo está dizendo aí? É saber que nós estamos em sujeição a Deus. Isso traz alegria para a vida daqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor. Nós sabemos, por exemplo, que na fé reformada,
é impossível nós falarmos de um teólogo reformado arrogante. Como alguém pode ser um teólogo reformado arrogante? Isso é um contrassenso teológico, não é verdade? Como nós podemos ser uma igreja do Deus vivo, que compreende as verdades do Evangelho, e é uma igreja imoral? Então, uma coisa não está muito bem encaixada aí. Como nós podemos ser uma igreja do Deus vivo, que zela pelo púlpito, que zela pela pregação do Evangelho, mas não cuidamos uns dos outros? Não nos exortamos mutuamente? É disso que Paulo está dizendo. Como, conhecendo os pecados que estão no meio da comunidade, não trazemos cura para a comunidade usando uma das ferramentas bíblicas da saúde da igreja, que é a disciplina eclesiástica. Quando nós colocamos as coisas nos devidos lugares, não pelo nosso querer, nem pela nossa arrogância, mas porque Deus determinou que no corpo irmãos devem ser corrigidos, irmãos devem ser exortados para a edificação daquele próprio irmão, para a saúde da igreja e para a exaltação e glória do nosso Deus. Não fazemos isso porque temos o prazer de humilhar alguém, nem de expor o seu próprio pecado, porque isso denuncia a nossa fragilidade, inclusive como comunidade. Mas fazemos isso porque queremos honrar a Deus e porque queremos ser submissos a esse querer do Senhor. Paulo destaca, então, no capítulo 1 ainda, a legitimidade da sua intenção em visitar a igreja. Ele diz assim, irmãos, olha, a questão de eu não ter ido até vocês ainda, no versículo 23 ele aponta isso, é porque eu quero poupá-los. Uau! Eu quero poupá-los ainda, não é o tempo, não chegou o tempo ainda. E o capítulo 2 ele começa dizendo isso, né? Ele diz assim, olha, eu não quero vos encontrar ainda por motivo de tristeza. Eu quero estar com vocês, jubiloso de alegria, certos de que o tempo da ida chegou, há o tempo certo para tratar cada problema, né? Capítulo 2, Paulo nos deixa uma lição preciosa como pastores, como conselho de igreja, como irmãos mais maduros na fé. Nós podemos ver muitas falhas na vida comunitária, nós podemos enxergar muitas limitações na conduta daqueles que estão se achegando à igreja. Mas há um tempo determinado para a exortação, há um tempo determinado para cada exortação. Nem tudo é tratado numa mesma esfera. Há problemas mais sérios que precisam ser tratados urgentemente, e há problemas que eles serão tratados na caminhada, né? Onde essa pessoa se firma no Senhor e nós vamos, como irmãos mais velhos e mais fortes, dando a esses irmãos mais frágeis o suporte. Aquele que se colocar do lado de quem está com os pés vacilantes para que ele recupere a sua força, ou atinja uma maturidade, para que ele possa caminhar novamente no zelo da fé cristã, na conduta diante de Deus. Ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo, lá pelo versículo 4, vai falar então de sofrimentos e angústias que cercaram aí a escrita da primeira carta, e trouxe ao coração do próprio apóstolo Paulo um certo abatimento, um certo sofrimento pelo que a igreja estava passando. Mas do versículo 15 e 16, que é o que nós mais conhecemos do capítulo 2, trata de um aspecto bem interessante, né? Paulo fala do cheiro do evangelho, ou do aroma do evangelho. E ele está fazendo isso pensando na palavra produzindo os seus próprios efeitos. Veja que às vezes no campo missionário, ou no pastorado da igreja, ou no discipulado, enquanto você vai lançando a semente, pregando e proclamando o evangelho, nós esperamos frutos. Mas nós esperamos o fruto que Paulo chama de cheiro ou aroma de vida, para aqueles que são os eleitos de Deus. Nós queremos ver os frutos de conversão, e que bom quando eles acontecem. Nós nos alegramos, casa cheia pela manhã, né? Muitos já entendendo numa boa conduta cristã, numa boa caminhada cristã, os princípios do evangelho. Mas há uma primeira menção de Paulo aí, que é o cheiro de morte. E é engraçado porque o cheiro de morte que Paulo usa aqui é o cheiro da putrefação. É o desagradável odor quando um corpo entra em decomposição. E você passa por um vale de corpos em uma guerra, em um conflito. E aquele cheiro toma conta de todo o vale. Aquele aroma desagradável. Então ele está usando a expressão cheiro de morte, e essa expressão cheiro de morte não é algo individual. Engraçado que essa palavra não é usada para um indivíduo, ele é usado no ambiente comunitário. É uma comunidade que exala cheiro de morte.
é uma comunidade contaminada por incredulidade. Veja que o apóstolo Paulo já nos tinha alertado, lá em Romanos, que a punição de Deus para pecadores é ainda mais pecado. É uma mentalidade ainda mais reprovada. Deus nos entrega a corrupção da mente e do corpo para que eles se depravem ainda mais. E por isso que nós olhamos para o mundo tempo a tempo e nós falamos, que tempo é esse? Que geração é essa? O que está acontecendo? E ele diz que a verdade do evangelho não mistura as duas coisas. Ela separa as duas coisas. O evangelho tem esse poder de denunciar ou de apontar as ovelhas, aquele que Deus irá recolher para o seu celeiro, o trigo do Senhor, mas ele também tem a finalidade de revelar aqueles que não são de Deus. Aqueles que rejeitam o evangelho, que mesmo expostos às verdades mais doces e gentis do evangelho, são capazes de dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu não creio nisso, isso não está de acordo com os princípios do meu coração. E irmãos, olha, aqui a gente tem uma certa história passada que nos faz entender o que é um coração adoecido e petrificado. Nós entendemos o que está acontecendo ali, porque o nosso entendimento outrora já foi da mesma forma. Quantas vezes, ouvindo a verdade do evangelho, e por vezes a ouvimos, nós então tínhamos o coração resistente à graça do nosso Deus, à manifestação tão doce do evangelho. Porque estávamos entregues ao ouvir para não entender, ao ver, mas cegamente não interpretávamos corretamente aquilo que víamos, e andávamos de depravação em depravação. Até que Deus, por sua generosa graça, nos tirou de onde nós estávamos. E não aprove a nós nenhum ato cooperativo com Deus nisso. Ele simplesmente nos tirou de lá. E nós só encontramos alegria para responder a Deus de alguma forma quando Ele já tinha feito toda a boa obra dentro do nosso coração. E a gente fala, uau, agora isso faz sentido para mim. Só fez sentido porque uma obra interna foi feita primeiro em você. Deus chegou lá no mais profundo do coração, tirou as densas trevas, removeu as escamas. É isso que Paulo está dizendo. E para nós agora, com olhos abertos, olhamos para a palavra e entendemos que somos aroma de vida. Entendemos a palavra como sendo esse aroma de vida para a conduta cristã. Mas o apóstolo Paulo fala também do cheiro de morte. O evangelho tem essa finalidade, irmãos. Nós devemos proclamá-lo, mas ele há de apontar aqueles que são e aqueles que não são do Senhor. Continuando ainda no texto, para nos contextualizar, no versículo 17, o apóstolo Paulo, do capítulo 2, destaca o ministério da palavra conduzido por ele, e ele destaca a prática dele em persistir nas verdades do evangelho sem negociar essas verdades com a igreja local ou com a cultura local. Veja, o que eu estou dizendo aqui é muito difícil, né? Até para o missionário no campo transcultural. Imagina que nós estejamos cultuando a Deus, e aí eu olho para a cultura e falo assim, no aspecto do mercadejar a palavra, que é o que o apóstolo Paulo vai usar aí no texto, e eu falo assim, não, irmãos, essa cultura aqui, ela possui um elemento de culto diferente, distinto. Mas eu olho para os princípios reguladores do culto e eu falo, isso não cabe no culto a Deus. Não, pastor, nessa cultura isso cabe. Não, mas o princípio regulador de culto é algo de Deus para nós. É como Ele quer ser adorado. É como Ele quer ser glorificado. É como nós devemos entregar um culto a Ele. Não é simplesmente chegar diante de Deus e oferecer o que eu quero. É oferecer aquilo que Ele deseja receber. E Paulo está dizendo, nós não fazemos parte daqueles super apóstolos, que ele menciona mais para frente na carta, a mesma igreja, nessa segunda carta. Nós não somos como esses super apóstolos, que se identificam e apresentam a si mesmo pelas suas próprias obras e que negociam o evangelho para agradar o ouvinte. Irmão, se você está numa igreja reformada para agradar a si mesmo, deixa eu te decepcionar. As verdades do evangelho vão te esmagar. A doce e graciosa manifestação da verdade do evangelho vai te colocar no seu devido lugar. Você não vai encontrar aqui exaltação a si, mas você vai encontrar sua posição como servo.
Você vai encontrar quem Deus é e o que Ele faz, apesar de nós. No capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo vai destacar então aquilo que é a legitimidade do apostolado. E ele vai dizer, irmãos, capítulo 3 ele passa falando sobre isso, né? Eu não digo isso por orgulho. Isso não é uma questão de autossuficiência, mas é uma questão de suficiência de Deus para, chamando aquele que ele levantou e chamou para ser ministro do Evangelho, dar a eles o ministério da reconciliação pela nova aliança. Percebe o caminho que está sendo trilhado? Não é quem é Paulo, não é quem é Apolo, não é engrandecer e enaltecer o homem, mas reconhecer que estes são usados por Deus, pelo chamado de Deus, pela misericórdia de Deus. Eles perdem, inclusive, aquilo que achavam ter alguma ostentação humana, aquilo que antes trazia o orgulho, agora é deixado, porque reconhece que encontraram aquilo que realmente tem valor. Às vezes, pastor, acontece com a gente, no ID do Senhor Jesus, nesse reconhecimento da vocação transcultural, e algumas pessoas viram para nós e falam assim, que lindo, irmãos, vocês deixaram tudo e foram por causa do ID do Senhor. A minha percepção é de que o irmão está tentando ser simpático conosco. Por isso fala assim. É uma questão de simpatia. Mas, em grande parte, revela qual o entendimento bíblico que essa pessoa tem. Sobre o reino de Deus. Sobre o que realmente é o maior valor. Será que realmente deixamos tudo? Ou pelo contrário? Encontramos aquilo que realmente tem valor. E todas as outras coisas perdem sentido diante desse chamado de Deus, dessa direção de Deus para o serviço em qualquer área da igreja. Para servir no corpo, para servir a irmãos. Talvez isso não signifique, irmãos, e não vai significar como não significou para o apóstolo Paulo, quando, ouvindo a voz de Deus para pregar o evangelho na Europa, para entrar ali por Filipos, não significou ouvir a voz de Deus e ter amplo sucesso na missão, pelo menos não naquilo que nós julgamos humanamente como tendo sucesso. Mas significou que o evangelho prosperou, ainda que o apóstolo estivesse em cadeias. A mensagem alcançou aqueles que deveriam alcançar, seja para a salvação ou para a perdição. Mas os apóstolos foram rejeitados. Eles passaram por temores, inclusive de pregar o evangelho em alguns lugares. Mas o espírito de ousadia e intrepidez que Deus derramou sobre a sua igreja, quando em Atos capítulo de número 2, estava presente sobre eles, assim como está presente sobre nós. Nós não somos daqueles que mercadejamos a palavra, mas somos daqueles que enaltecemos a Deus, que por graça e misericórdia usa homens, pastores, homens de Deus, para conduzir a sua igreja. E nos alegramos em Deus quando esses homens estão honradamente se submetendo ao evangelho, não é verdade? Você, ao ser apresentado como membro da igreja, provavelmente foi dito para você assim, olha, você se submete a este conselho, a estes homens, a estes pastores, enquanto estes estiverem submissos às verdades do evangelho. É o mesmo desafio a uma mulher cristã, né? Submissa ao seu marido, enquanto ele estiver conduzindo e pautando a condução do lar nos princípios de Deus. É a mesma conduta como chefe no trabalho, né? Mesmo ele não sendo crente, enquanto ele me pedir algo que seja correspondente ao evangelho, aos princípios das escrituras, eu estou com ele e ele será honrado pela minha postura como empregado. Mas quando ele exigir de mim algo que confronte as verdades do meu Deus, eu teria que ser um ponto de resistência. Eu teria que identificar aquilo que sou e aquilo que realmente tem valor para mim. Não o temor dos homens, mas o temor de Deus. Irmãos, seguindo ainda no texto, chegamos agora no capítulo 4. Veja, a gente deu todo esse panorama para agora, de uma forma mais objetiva, podemos olhar para o capítulo 4, para o versículo 1 e começar a tentar entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo atribui o ministério da palavra como um ato de misericórdia de Deus. A expressão da misericórdia aponta que isso é dádiva. Deus deu, ninguém merecia. Deus revelou, porque Ele quis.
Ninguém pediu que ele revelasse o que ele revelou. Ele tomou a iniciativa de dar a sua palavra para conduzir a sua igreja em todos aqueles aspectos essenciais para a conduta da igreja do lado de cada eternidade, ainda que saibamos que haverão coisas que nós conheceremos do lado de lá da eternidade. Paulo aqui ele utiliza a palavra desfalecer para desfazer a supremacia do homem e para destacar a supremacia do evangelho na pessoa de Cristo. Por que eu destaquei isso, irmãos? Porque muitas pessoas não possuem problemas com a igreja enquanto uma sociedade ou uma associação filantrópica. Mas ele possui problema contra a igreja no seu aspecto cultico, naquilo que ela manifesta como a pessoa de Jesus Cristo, da unidade divina, humana, do entendimento do seu sacrifício, da sua exclusividade, da sua obra. É com isso que ela tem problema. Ela não tem problema de juntar a Cristo com todas as outras divindades. O que ele tem problema é abrir mão de todas e se unir e se apegar exclusivamente a Cristo. Paulo vai tratar disso, mostrando a supremacia da revelação do Evangelho. Ele termina o capítulo 3 falando sobre os aspectos da antiga aliança com um véu que cobria o rosto para que as pessoas não desfalecessem. Mas agora ele fala da supremacia do Evangelho como aquilo que remove o véu. Como aquilo que em Cristo está revelado para nós toda a divindade. Percebe que o apóstolo Paulo está desenhando aqui para a própria igreja o aspecto de nós sermos imagem e semelhança do nosso Deus, e ele está apontando para o nosso aspecto adotivo, a doutrina mais bela do cristianismo, o aspecto da adoção, de uma identificação com o nosso Senhor, de estarmos com Ele e nele, e somente nele encontramos o que é agradar o coração do Pai. Se nos sujeitamos ao Filho, nos sujeitamos ao Pai. Ele está trabalhando esse paralelo. Quem ouve as palavras do Filho, ouve as palavras do Pai. Porque coube a Ele revelar. É isso que o apóstolo Paulo está apontando. No capítulo 4, versículo 2, Paulo destaca o poder clarificador do Evangelho. Você já viu águas turvas? Já viu águas turvas? Paulo vai dizer aqui que não anda com astúcia, não anda adulterando a palavra de Deus. São dois aspectos de apontar negativas, ou seja, nós não fazemos isso para revelar aquelas que são positivas. Então ele destaca o que nós não fazemos porque há quem faça. Eu não quero entrar no detalhe da nossa geração do que há quem faça, mas deixa eu expor a do apóstolo Paulo, que daí eu acho que pode nos ajudar. Haviam pessoas na época do apóstolo Paulo que com astúcia adentravam a igreja para afetar a vida moral da igreja. Com um pensamento muito de que toda religião deve trazer prazer. E se uma religião tem cortado os elos de prazer do homem, da sua carne, do seu desejo, das suas vontades, essa religião não deve ser boa. Então, quando eles se deparam com o Evangelho, naquilo que o Evangelho quer tirar de nós, ou seja, um discipulado radical, deixando tudo para trás, e caminhando para Cristo, e se assemelhando a Ele, e nessa se assemelhar a Cristo, outras coisas vão sendo identificadas na nossa conduta, e nós vamos nos despindo dessas coisas que estão tão distantes do nosso Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, cuidado com essas pessoas. Que olham para a igreja e dizem, está tudo bem, meu irmão, está tudo bem. Do jeito que você veio, está tudo bem. Do jeito que você está, não se preocupe. Existe um evangelho para cada tipo de prática e conduta e para justificar cada tipo de prática e conduta. Não precisa expurgar o erro, não precisa tratar as feridas, não precisa se converter de mau caminho. Nós precisamos, na verdade, atualizar o texto bíblico para que ele seja menos confrontativo e mais acolhedor, menos exclusivo e mais inclusivo. Aí você olha para o apóstolo Paulo e você diz assim, cuidado, isso é astúcia, isso é adulteração da palavra de Deus. Agrada aos ouvidos da nossa geração, mas aborrece o autor da palavra. Deus não está neste negócio. Diferente de outros apóstolos que diziam que vida e caráter não tinham nada a ver com religião, ou seja, eu posso vir para o culto, oferecer culto a Deus da porta para fora, vida que segue.
valores sociais distorcidos, não tem problema nenhum. Afinal de contas, eu estou fora da igreja, meu irmão. Meu problema é da porta para dentro. Aí eu ofereço a Deus uma outra capa e uma outra cara. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a palavra, tal como ela denuncia as nossas obras internas e externas. Você já ouviu falar de cosmovisão cristã, certo? Não desassociamos as esferas da vida. Como profissional, como membro da igreja, como marido, como pastor, como pai, como alguém que é professor na escola bíblica dominical, todas essas coisas estão a serviço do Senhor, dentro ou fora da igreja. Não criamos dupla vida, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ainda no versículo 2, o apóstolo fala que há uma manifestação da verdade, que não busca lucro, que não busca os próprios interesses, que não busca justificar as práticas pecaminosas. Aqui a manifestação da verdade se assemelha com aquilo que ele disse versos atrás, sobre o cheiro do evangelho, sobre o aroma do evangelho. A manifestação da verdade é dar a cada coisa o seu verdadeiro sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a grande luta ou conflito social hoje? Isso não é novo, isso vem pós-Revolução Francesa já. Nós queremos dar sentido ao mundo. Nós queremos dar significado ao mundo, até a nós mesmos, desassociando os significados sociais e culturais dos significados que Deus determina na sua palavra. Nós queremos nos significar diante do outro, e isso tem tanta importância para nós que esse vácuo entre quem nós somos e como o outro nos vê, nos traça a um abismo existencial. E a gente diz, eu não posso viver assim. Alguém pensa que eu sou corrupto. Alguém pensa que eu sou... Aí a gente está preocupado, extremamente preocupado, em angústias profundas do coração pela imagem que não corresponde àquilo que nós somos. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, eles estão olhando para Cristo, ainda que as pessoas olhem para ele e os julguem de uma forma distorcida, eles continuam olhando para Cristo. Diante do Senhor, diante da comunidade, eles não têm do que se envergonharem. Eles estão rumando em uma prática de fé cristã que aponta para o Senhor. Ainda que o mundo julgue, ainda que hajam acusações e afrontas, muitas vezes não verdadeiras, mas deixa isso com Deus. E vive uma vida cristã em paz de consciência, em paz no corpo de Cristo, em sujeição à palavra, ainda que o mundo não tenha a visão adequada sobre quem eu sou. Veja, irmãos, às vezes nós estamos preocupados demais com a aparência das coisas. E às vezes preocupados de menos com a manifestação da verdade. Quando Deus há de revelar quem cada um é mesmo. Nós estamos mais preocupados com o que vão pensar de mim, sobre a minha conduta e a minha caminhada, e não que nós não devemos preocupar com bom testemunho, mas estamos preocupados com o julgamento de aparência social. Movido pelas mídias, isso ganhou maior volume. Veja, toda essa inclusão digital só revela ainda mais o que temos de melhor ou de pior, onde verdadeiramente está o nosso coração. Se estamos preocupados com o temor do Senhor e com a imagem de Cristo em nós, ou se estamos preocupados se o nosso post vai ter mais ou menos likes. É um vazio existencial tremendo, né? Talvez estejamos mais próximos de hedonistas do que do caráter cristão. Estamos mais preocupados na manifestação do prazer, na massagear do ego, do que se identificar com Cristo. Isso é temerário. No versículo 3, o apóstolo Paulo destaca que o evangelho que ele prega não está encoberto. Olha que interessante. A palavra encoberto aí, no grego, aponta para a ausência de luz. Depois o apóstolo Paulo vai trabalhar dessa manifestação pela luz. É encoberto a tal ponto que ele suprime a verdade. Olha o que ele está dizendo. Há pessoas entre vocês, igreja de Deus, não são as verdadeiras ovelhas, nem os verdadeiros pastores ou apóstolos, mas eles estão escondendo a verdade da igreja. Eles conhecem a verdade, mas eles possuem uma prática muito parecida com os fariseus em relação a isso. Eles suprimem a verdade, porque ela não é tão palatável, porque ela não será tão bem aceita. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse evangelho, se por acaso está encoberto,
na boca dele, diante das verdades que ele prega, está encoberto, na verdade, para aqueles que se perdem. Está encoberto porque Deus não lhes abriu o entendimento. E não porque o apóstolo Paulo estava encobrindo alguma verdade do Evangelho. Verdades do Evangelho estavam levando os apóstolos para a prisão, a perder a sua liberdade e ir para o cárcere, porque não negociavam a verdade, é porque não encobriam, é porque não suprimiam a verdade, é porque não negociavam com os poderes políticos da época, não vendiam o Evangelho para agradar A ou B, imperialistas ou não imperialistas. Não era esse o interesse. O interesse era, diante dessa sociedade corrupta e perversa, dadas aos seus extremos, nós permanecemos com a verdade, e o nosso principal argumento é ser o bom perfume de Cristo. Paulo com isso está dizendo que ele não escolhia as palavras e adaptava estas palavras a ponto de que o Evangelho perdesse a sua essência. Ainda que Paulo não pudesse negar que quando ele estava com os judeus, ele usava de um discurso que os judeus entendiam muito bem. E de que quando ele estava com os gentios, ele também usava um discurso que lhes fosse próprio. Mas ele está dizendo que isso não servia de justificativa para encobrir o Evangelho, esconder as verdades do Evangelho com a finalidade de evitar confrontos. Vou dar um exemplo. Eu estive em Tessalônica, e eu fiz o caminho ali que Paulo fez de Bereia a Tessalônica, aquela coisa toda. E aí eu parei para pensar quando ele chegou em Atenas. Vocês se lembram de Paulo em Atenas? Principalmente a parte final do confronto ali em Atenas. Porque, veja, ele chega na Europa, ele visita todas as igrejas da Ásia na segunda viagem missionária, tudo aquilo que tinha sido plantado. A estratégia de Paulo é interessante, né? Ele não é dado a sair plantando só igrejas, ele passa fortificando os crentes, fortalecendo a igreja. Mas aí ele queria continuar na Ásia. Ele tem uma proibição de Deus. Olha que interessante. Nós fazemos planos, mas quem guia os planos não somos nós, é o Senhor. Não é um convite a uma vida não planejada, mas é um convite a render os seus planos ao senhorio de Deus. Isso aflige o seu coração. Quando Deus diz não, será que somos filhos mimados? Eu quero, papai. Às vezes somos filhos mimados. Mas Deus foi tão doce com Paulo. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele adentra a Europa. Quando ele chega na região de Tessalônica, guiado por Deus, né, irmãos? As portas estariam abertas. Ao contrário. Deus traz os seus. Mas a revolta daqueles que tinham cheiro de morte traz perseguição. Ele tem que sair de lá fugido. Ele vai para Bereia. Ele encontra os crentes de Bereia. Ele encontra aqueles que examinavam as Escrituras e que avaliavam o que ele estava falando sobre Jesus através dos profetas, que é o que eles tinham como Escritura, e conferindo se aquilo estava de acordo. Diz que eles eram mais nobres. Mas os de Tessalônica não se deram por contente. Começaram a perseguir Paulo, foram até lá. Quer dizer, ele saiu daqui e está fazendo a obra lá? Isso não é possível. Não basta calar a voz deles aqui, nós temos que enxotá-los da nossa região. A região metropolitana não precisa desse evangelho. Eles vão atrás de Paulo. Paulo é levado para Atenas, conduzido para Atenas. Chega em Atenas, Paulo é um pregador insistente. Ele se depara com alguns elementos culturais que o faz expor o evangelho de uma forma clara para os atenienses. Sem ponte com os profetas, porque eles não tinham essa referência. Mas Paulo expõe toda a verdade de Cristo. Mas quando ele chega na ressurreição dos mortos, eles fecham os ouvidos. E eles resistem ao Evangelho. Por que isso, irmãos? Porque Paulo não negou falar uma doutrina bíblica porque a mentalidade daquele povo não estava pronta para aceitá-la. Porque o apóstolo Paulo sabia que não depende de quem fala, não depende da palavra colocada, ainda que ela possa ter o seu lugar no discurso, quem convence e quem transforma é o Senhor. A salvação pertence unicamente ao
Então faça a obra do Senhor dessa forma. Podemos fazer isso? Faça a obra do Senhor sabendo que é Ele quem faz a obra da salvação. Nós não produzimos obra de salvação. Nós somos chamados por Deus para cooperar na pregação do Evangelho, no anúncio das boas novas. Cabe a nós a fidelidade da exposição das Escrituras. Mas é Deus quem traz aqueles que são dele. Ainda no versículo 4, Paulo diz que aqueles que têm o Evangelho encoberto, os têm porque eles estão cegos. Não se trata aqui de uma cegueira física, mas de uma cegueira do entendimento. Eles estão com o coração endurecido. E Paulo atribui isso dizendo o seguinte: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Um entendimento resistido ao Evangelho. Uma visão apegada às práticas pecaminosas mais do que às verdades do Evangelho. Qual o propósito disso? O propósito é para que eles não se convertam. Isso, irmão, é ato soberano de Deus. Eu não posso olhar para isso e não atribuir a gente chama de, vou usar um termo que a gente gosta na teologia, que é o caráter doxológico da missão. Uma boa doutrina deve redundar em glórias a Deus. Eles resistiram. Glorificado seja o teu nome, Deus. Pessoas se renderam. Aleluia, Senhor. Pessoas estão entorpecidas no seu entendimento. Maravilha. É Deus que tem feito isso. Cegos de entendimento, é Deus que tem feito isso. Eu oro para a conversão. Eu prego para a conversão. Eu aguardo conversão. Eu desejo ver conversão. Mas eu me aquieto em saber que Deus é soberano para administrar a sua palavra, muito mais sábio do que eu. Versículo 5, o apóstolo Paulo diz não anunciar a si mesmo, mas que todo o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo e dado para a glória de Deus o Pai. Irmãos, eu queria ir com vocês agora para a parte final. Nós temos aqui até que horas, pastor? Até as 10, né? Só para fechar. A aplicação da missão. A palavra de misericórdia deve ser proclamada da forma que ela foi dada, ainda que ocasione desconforto. Você já ouviu uma mensagem nessa igreja? Que você às vezes fica se ajeitando na cadeira assim? Já, né? Você fala, é comigo. Pastor, o que aconteceu? Pastor, alguém te falou. E o pastor está aqui, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor está me quebrando, eu estou pregando, mas é primeiro para mim. É comigo que o Senhor está tratando. E você sentado aí do outro lado, parece que você está... Deus desvendou o seu coração para quem está ministrando. E você fala, louvado seja Deus. Está sendo desconfortável para a minha mente, para o meu coração, mas Deus está sendo glorificado. Eu não posso resistir às verdades do Evangelho. Última questão, irmãos. O Evangelho, ele possui o direito de manifestar toda a verdade. E nós não possuímos o direito de escolher qual parte do Evangelho nós iremos suprimir para que a verdade se torne mais doce aos nossos irmãos ou aqueles que ainda estão cegos de entendimento. Nós precisamos revelar Cristo da forma como Ele é. Quero agradecer ao pastor, convidar a igreja a continuar no caminho de fidelidade ao Senhor, com temor. É uma graça o pastor de vocês, desde as palavras doces de acolhimento, ao cuidado que ele tem tido para com vocês. Nós temos orado pelo ministério dele desde que a irmã Anitta falou sobre o Senhor. E ela falou muito bem. Ela disse assim, olha, meu pastor é zeloso pelas coisas de Deus. Continue assim, pastor. Deus continue te fortalecendo no seu ministério local para a glória dele. Amém? Vamos orar, meus irmãos, antes de passar para o pastor. Senhor, muito obrigado. Não a nós, não pelas nossas forças, nem pela nossa persistência ou insistência, mas porque a salvação pertence ao Senhor. Abra os olhos daqueles que a ti pertencem, das ovelhas que objetivamente o Senhor resgatou naquela cruz, pagando o alto preço, sendo o mediador de uma aliança irrevogável. Obrigado a Deus por nos incluir nesse plano.
nesse plano redentor, e nos dar o privilégio de sermos testemunhas. Testemunhas que não mercadejam o Evangelho, mas testemunhas daqueles que são bom aroma, o bom aroma e o bom perfume de Cristo para esta sociedade. Usa-nos neste mundo para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.